Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, você sabia que 80% dos servidores que rodam no planeta, eles são Linux? E 20% é uma mistura aí entre Windows Server, BSD e Unix. E nesse vídeo eu vou falar para vocês porque o Linux está detonando o Windows em servidores. Muito bem, pessoal. Aqui no canal é bem comum algumas pessoas exaltarem o Windows nos comentários, às vezes até por falta de conhecimento, já que as pessoas sempre comentam só na parte de computação pessoal, que também é um grande foco aqui do nosso canal. Ou seja, os maiores vídeos que eu gravo no canal são de sistemas para desktop, que são sistemas para pessoas comuns utilizarem nas suas casas. E aí as pessoas acabam esquecendo um pouco o grande foco do Linux, né? Não vou dizer foco, porque o Linux é desenvolvido para todo propósito, já que o kernel, o núcleo do sistema, que é o Linux, né? Então ele é desenvolvido para qualquer propósito. Só que o grande boom do Linux é, na verdade, servidores, sistemas embarcados e smartphones como o Android. Então, se você utiliza o Android, é disparado aí. O sistema mais utilizado em smartphones, você acaba utilizando o Linux. Mas nós vamos focar aqui nos servidores, né? Então, só para você ter uma ideia, mesmo quando você está utilizando aí o seu Windows, na sua infraestrutura para você estar utilizando o Windows, recebendo suas atualizações, tem Linux aí mantendo tudo funcionando por trás. Isso porque a Microsoft ela já anunciou que ela utiliza Linux para fazer a carga de gerenciamento dos seus processos, Firewall, o próprio Microsoft Azure, né, o sistema aí da nuvem da Microsoft, ou Azure, né, ele é o sistema que hoje em dia é disparado. Isso em 2019, quem falou foi o responsável pelo kernel do Linux da Microsoft. Engraçado até falar isso, né? Responsável do kernel Linux da Microsoft, o Sarah Levin. Em 2019 ele disse que já se passava de 50% dos núcleos de todos os computadores lá dos data centers gigantescos que mantém a nuvem Microsoft já era Linux. Ou seja, a própria empresa ali ela é totalmente dependente do sistema do Pinguim e por isso ela tem até o seu próprio sistema operacional Linux, né? Ela lançou uma distribuição para a nuvem do Linux, então eu acredito que em breve também tem aí no WSL para você instalar a distribuição da Microsoft Linux. Olha que interessante isso. Mas falando um pouquinho, hoje a Microsoft, para quem não sabe, o maior setor onde ela ganha mais dinheiro é a nuvem. Então, digamos que a Microsoft tivesse escolher um dos seus produtos para continuar daqui para frente e ter que parar com todos os outros, ela ia continuar com a nuvem, aonde a nuvem, o grande sucesso dela é o Linux, já que ele está hoje em mais de 80% dos servidores no planeta. Dá para pensar o tanto que isso é grande? E, só para vocês terem ideia, em 2019, 11,4 bilhões de dólares foram arrecadados aí para a Microsoft com o uso da nuvem utilizando o Linux. E é um crescimento muito maior do que todas as outras áreas que envolvem computação pessoal, Xbox e Windows, né? Dá para a gente até entender que nessa nova presidência e administração da Microsoft, que ela vem crescendo com a computação na nuvem, o Windows acabou que ficando meio assim esquecido, até o desenvolvimento do Windows, né? Você pegar lá, na época lá do Windows 7, já saiu 8, 10 e o negócio estava indo, porque ainda tinha esse foco de desktop pessoal, computador pessoal, isso foi se perdendo. Eu vou falar para você por quê? Porque, na minha opinião, aí na minha simples opinião, e analisando o cenário, né, que é uma coisa normal, dá pra gente ver que o futuro de computadores pessoais, ele tá com seus tempos contados, né? Afinal, tá tudo praticamente na nuvem, indiferente do sistema operacional que você utiliza. Cada vez mais os sistemas operacionais imutáveis, como eu falei aqui no meu canal do Fedora imutável, dá uma olhadinha aí no canal, nesse vídeo, sistemas operacionais assim vão ser cada vez mais comuns quando você usar no seu notebook e tal. Os desktops eles estão realmente sumindo do mercado.
Por quê? Porque ninguém vai querer ficar formatando mais máquinas, se preocupando com o sistema operacional. O objetivo vai ser que você ligue seu equipamento e todos os seus aplicativos estejam na nuvem. Isso já está acontecendo, né? Vamos parar para pensar? Quem ainda tem aí gravado MP3 no seu computador, MP4 e tal, a gente tá tendo que confiar na nuvem e tá cada vez mais, isso é cada vez mais comum, né? Você abre lá um Spotify, escuta suas músicas, YouTube, etc e tal, né? Já é algo comum. E praticamente a computação pessoal toda vai estar na nuvem. Então você tem lá o Office na nuvem, que aliás o Office dá rentabilidade para a Microsoft. O LinkedIn também dá muita rentabilidade para a Microsoft. E esses softwares estão onde? Na nuvem. E indiferente do sistema operacional que você utiliza, você pode usar o Linux e usar o Office normal, como eu utilizo. Muito Office no meu dia a dia no trabalho usando o Linux. Então sistemas operacionais, como a gente conhece hoje, que instala, configura, ele está com seus dias limitados, né? Principalmente aí no ambiente desktop. E o Linux cada vez vai crescer mais nesse ambiente também, por ele ser gratuito. Ninguém vai querer pagar por sistema operacional. É que nem celular. Você compra um celular, vem lá com Android, nunca ninguém falou assim, pô, eu tenho que pagar para ter um Android? Né? Olha que coisa. Né? A gente sempre soube, quando você compra seu computador com Windows, você paga o Windows. E o Android não, nunca ninguém reclamou, porque já é uma coisa padrão. Você compra o celular, já vinha com o seu equipamento, você instala o software que você quiser. E isso vai começar a acontecer também com os sistemas operacionais para desktop. Ninguém vai querer pagar para ter um sistema para utilizar, né? O Windows cada vez está dando mais aberturas para o seu sistema, deixando ele mais barato, dando opções gratuitas. Eu mesmo tenho 2 licenças do Windows 11 no meu e-mail. Eu nunca comprei o Windows, eu não sei de onde que veio. Eu logo lá e já me dá licença, tá? Então, vamos lá. Seguindo aí. E 80% então dos computadores já do planeta tem Linux aí. Mas por que, pessoal? Por que será que o Linux dá uma surra no Windows tratando-se de servidores, né? Eu vou começar falando aqui de uma coisa bem interessante. Eu vou até tirar minha câmera aqui, vou mostrar na prática algo interessante para a gente entender por que o Linux dá uma surra no Windows tratando de servidores, tá? Aqui eu não vou discutir desktop, vamos falar de servidores. Então eu vou abrir uma máquina virtual. Eu tenho aqui um ambiente de homologação que é um sistema, o Red Hat. É o mesmo que eu tenho no meu trabalho, onde eu testo alguns ambientes Moodle. Então, lá, o Red Hat Enterprise é o 8.7. Então, olha que interessante. Essa máquina virtual, já para começar, na minha máquina aqui, ela tem 1 GB de RAM. Ó, 1 GB de RAM. Você já viu um servidor com 1 GB de RAM? Ah, professor, mas tem aí alguma coisa de servidor mesmo? Vamos lá ver. Tem aqui o Moodle instalado, tem um banco de dados que eu testo. E vamos ver aqui, ó, só modo texto, esse Red Hat, tá? Se a gente dá aqui, ó, um free-h, usando 511 megas, tá? Vamos colocar aqui um IP ADDR, deixa eu só ver o IP que ele vai me dar aqui. Ele tá me dando um IP ali 192.168, não, 10.01.103. Vamos ver se esse vai ser o da minha rede aqui. Então vou abrir aqui 10.101, que é isso? 10.01.103. 10.01.103. Olha lá. Tá lá com o Apache, né? O servidor HTTPD. Se eu colocar aqui /Moodle, eu acho que ele vai mudar para o meu IP antigo e não vai funcionar. Eu vou ter que configurar aqui, fazer uma configuração para funcionar nesse IP, porque eu uso no IP do trabalho, mas é rapidinho. Então vamos lá. Eu abrir aqui no diretório, www, html, Moodle e fazer uma configuração. Vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal, porque aparecem informações de banco de dados ali. Prontinho, pessoal. Fiz a configuração aqui. Então já atualizei aqui, ó, 10.101.103 /Moodle. Tá aqui o meu ambiente de homologação, onde eu testo algumas coisas aqui referente aí ao meu trabalho. Eu trabalho também no desenvolvimento de Moodle. Eu tenho certificação Moodle, aliás, tá? E eu trabalho aqui diretamente com o Moodle. Então, pessoal, eu testo no meu ambiente de homologação utilizando aqui o Moodle, tá? Olha que interessante. Se a gente pegar... opa... Aqui não. Aqui. Se a gente pegar... Eu estou com o Moodle lá rodando, 517 megas de RAM.
Ou seja, vamos parar para pensar isso. Para um ambiente de teste, se eu precisasse estar rodando Microsoft, falando agora só na questão, falar na questão mais simples, na questão de hardware, de consumo de sistema. Então a máquina aqui que está com um núcleo de processamento, ela tem 1 GB e eu posso testar, tem um banco de dados MySQL rodando aqui, e eu testo aí tudo bonitinho que eu preciso para o meu trabalho, que eu mexo bastante aí com o mundo. Tá? É um software de ensino à distância, é o mesmo que é o do site lá do linuxforyou.com.br, temos cursos gratuitos lá de Linux para você. Muito bem. E agora vamos parar para pensar na nuvem, o tanto que isso economiza. Já pensou por que a Microsoft ganha tanto dinheiro? O AWS, a nuvem do Google, né, a nuvem Oracle, elas ganham muito dinheiro por quê? Porque com o Linux o consumo é muito pequeno. E você acredita? Porque o sistema ali, ele utiliza LVM, então quando você compra ali sua aplicação na nuvem, eu vou te contar um segredinho. Então você vai lá e compra uma máquina na nuvem. O seu disco que você colocou lá, que você quer de 10 GB, você pode utilizar, que ele vai liberando 10 GB ali para você. Mas se você tiver aquele espaço ocioso, vai utilizando, porque o sistema é gerenciável, é escalonável, ele vai crescendo. Então você não precisa... Então, no caso ali vamos pegar assim, a Microsoft, ela te oferece, você não tá tendo ali realmente naquela hora ali. Conforme você vai usando, você já usar naquele momento, vai ter, né? Só que ele é escalonável, ou seja, tem muita gente que tem lá. A gente, por exemplo, tem servidores de 1 tera que está usando 300 gigas, mas você tem que contratar aquilo lá porque você pode precisar. Então aquele espaço está sendo utilizado em outras máquinas. Ou seja, é como quando a gente deixa o nosso dinheirinho lá no banco, que o banco, você acha que está ali, você está vendo ali aquele número, mas o banco está trabalhando com o seu dinheiro, né? Então, enquanto você deixa ali guardado o seu dinheiro, o banco está trabalhando, está utilizando, a aplicação ali só um número. Na hora que você pega, ele pega de outra conta, pega de outra, joga ali. É assim que funciona, né, o sistema de nuvem. Então, só para abrir a mente vocês, isso é possível com o Linux, né? Ele vem um sistema lógico de volumes, né? Então, isso é possível por causa do Linux. Então, o Linux ele é hoje o servidor mais utilizado também por conta da segurança, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Só que além da segurança, o Linux ele tem o quê? Estabilidade e confiabilidade. Todo mundo que trabalha com tecnologia, engenheiros da computação, desenvolvedores, pessoas que trabalham, hackers, né? White hackers aí, né? Pessoas que trabalham com segurança, sabe que o Linux é um sistema extremamente confiável. Ele foi projetado desde lá da época que baseia-se, né, em Unix, Minix e tal, num sistema de camadas de segurança de usuários, de permissão. Então é um sistema extremamente seguro e confiável. Então, assim, na parte de segurança eu acho interessante quando as pessoas dão um exemplo muito imaturo e de falta de conhecimento, quando as pessoas falam sobre que existe, por exemplo, mais... professor, existe muito mais vírus ou malwares, né? Não vamos falar de vírus, malwares no geral, para o Windows do que para Linux. Por quê? Porque as pessoas utilizam mais o Windows, né? Sim, mais o Windows no desktop, no computador pessoal, como eu disse para vocês. Agora, para pensar. O que é mais importante você como hacker aí, e eu vou usar o hacker, não da premissa daquele cara que quer estudar, como eu disse agora o exemplo do White Hacker, né? O White Hat Hacker, né? Que é o hacker do chapéu branco, que é o cara trabalhador na área de segurança aí do bem. Eu vou colocar aqui o cara do mal, né? Então, um cara que quer destruir as coisas, um cara do mal, tá? E aí, o que acontece? Esse cara aí do mal, pensa a cabeça dele, né? Eu vou perder meu tempo desenvolvendo um sistema para afetar um desktop dentro de uma corporação. Eu posso até chegar na sua máquina, lá um mero analista de sistema, um mero programador, e afetar a sua máquina com o vírus que chegou de alguma forma pela rede. Ou eu vou tirar do ar o servidor dessa empresa, que com certeza vai ser Linux, e que mantém ali os, sei lá, 700, 1000, 5000, 10.000 desktops funcionando. O que dá mais prejuízo? Então é uma falácia quando as pessoas falam assim, não tem gente tentando criar vírus, malware,
para Linux, porque pouca gente utiliza Linux no desktop, o número de Linux não é expressivo no desktop. Mas, gente, se você quer fazer o mal, você vai afetar o quê? Vamos parar para pensar o seguinte. O Linux, vamos colocar o servidor Fire, que está na ponta da tua empresa. Ele é o pedágio, né? Castelo Branco, horário de pico, descendo para a serra, descendo para a praia aqui em Santos, quem mora em São Paulo sabe como que é. Horário de pico e o Fire tá lá, barrando e liberando os carros, barrando e liberando os carros. O que é mais fácil eu atacar? Um carro na fila, fazer um pequeno estrago, ou eu atacar lá ali onde está liberando, né? As porteiras ali. Se eu atacar as porteiras, vai causar um congestionamento ali, vai parar tudo e acabou, né? Parei com os pedágios, acabou. Então, veja bem, toda hora tem gente tentando fazer mal para o Linux. Só que o Linux ele é um software de código-fonte aberto. Então, rapidamente, várias empresas, como a própria Microsoft, que investe milhões no Linux, descobrem esses códigos, porque tem programadores no mundo inteiro analisando o código-fonte do Linux. Então, quando alguém vai lá e faz alguma maldade, rápido isso é atualizado. E o sistema por si só do Linux é extremamente seguro, afinal está em 80% dos computadores do mundo. Está nos computadores da NASA que manda lá as naves lá para Marte. Imagina, uma nave que gasta... Eu não tenho ideia disso, que eu não manjo muito. Eu assisto de vez em quando algum canal comentando sobre. Mas eu sei que gasta às vezes 3, 4 anos para chegar lá em determinado local, lá para onde vai. E imagina se eles não vão colocar o sistema confiável. Né? 3, 4 anos, quando chegar lá o sistema não está funcionando, dá tela azul. Sacanagem. Mas, então, já dá pra gente começar a entender. Né? E vocês entenderam como é uma falácia essa questão de falar sobre que não existe vírus, malware? Toda hora estão tentando criar, mas o sistema, o modo que o Linux ele é feito, com código-fonte aberto, com comunidades que estão ali atentas ao sistema, é muito mais difícil. Aí nós vamos falar do custo. O custo eu acabei de dar um exemplo bem bobo para vocês aí, de como eu posso testar um servidor web aqui e um ambiente de homologação rápida com uma máquina com 500 MB. 500 MB, pessoal, nem computador desktop lá de 10 anos atrás, né? Já era obsoleto. Imagina se eu tivesse que fazer esses testes daqui na minha máquina virtual, eu tenho 5. Na minha máquina virtual ela tem 7 GB, né? Imagina se eu tivesse que fazer esses testes com Windows. Não daria. Não daria. Eu não conseguiria fazer. Eu ia ter que fazer um upgrade hard na minha máquina. Agora, vamos pensar grosso modo. Falando em nuvem, né? N computadores lá que sua empresa tem que colocar. E se aquilo ali fosse o Windows, o custo que seria? Bom, então, por ser um sistema operacional de código-fonte aberto, gratuito no seu geral, né? Algumas empresas cobram a manutenção, a atualização do sistema, mas o sistema em si ele é gratuito. Então, o custo já é bem menor. Aí você tem a questão da flexibilidade, compatibilidade com as tecnologias web, né? Servidores Apache, Nginx, MySQL, PHP, tudo funciona melhor no Linux, porque já foram criados ali pensando em Linux como servidores. E o suporte da comunidade, que é gigante. Então, Linux se tornou hoje algo obrigatório nas faculdades. Né? Para qualquer curso de tecnologia que você for, numa boa universidade, você tem que se focar em Linux, porque o mercado de Windows, como eu disse para vocês, em servidores a gente já viu, não é expressivo, né? Tem alguns caras ganhando muito dinheiro por isso, porque já está ficando cada vez mais mosca branca ali, você tem um servidor, né, com Windows Server, por exemplo. Tudo está sendo migrado para Linux. Então, nessa parte, Linux já supera, né, como eu disse, 80% aí do mercado. Mas, vamos falar um pouquinho então aí do futuro. Como eu disse, desktop está com seus dias contados. Então, a própria Microsoft eu acredito que no futuro breve vai ter um Linux para desktop, o Windows com kernel Linux. Por quê? Porque ela não vai querer ficar gastando manutenção de kernel, uma equipe gigantesca para desenvolver computadores pessoais, já que a renda hoje da Microsoft está indo para a nuvem. Outro ponto, games, né? Falando, por exemplo, a Steam. Eu não vejo muito futuro a longo prazo da Steam por conta que você pega o Xbox Cloud, né? Que é o que? A nuvem, hospedando os jogos. E você paga um plano de assinatura e joga. Então, com o Linux mesmo, você joga lá com a mesma qualidade do Windows.
Você joga em um computador, né? Paga lá o plano de assinatura. Eu tinha um plano até há pouco tempo atrás, jogava qualquer jogo, né? Tava jogando uns games da Microsoft, Age of Empires, tudo pela nuvem. E aí, empresas como, por exemplo, Steam, você precisa ter um equipamento, um desktop. Você gasta com placa de vídeo, que são caras, você paga com SSD caro, você tem que instalar, que dá um trabalho, você tem que atualizar o jogo, que dá trabalho. Não é simplesmente clicar e jogar. Então, eu acredito que no futuro, em breve, que está melhorando a tecnologia. Obviamente, quando começa uma tecnologia, ela não é tão boa. Então, eu vi muita gente reclamando, o desempenho do jogo não é legal, não tem tanto FPS e tudo mais. Só que o futuro, eu tô falando coisas rápidas, assim, se a gente vê o tanto que evoluiu nessa pandemia, a tecnologia, ela deu um salto, assim, de mais de 10 anos. Imagine daqui 10 anos, né? Então, empresas como essa, com certeza, vão ficar indo para a nuvem, cada vez mais. E quem vai manter esses games lá? Quem vai gerenciar isso? Quem é o melhor sistema para trabalhar com servidores? Linux. Então, pessoal, a resposta para isso é que precisa aprender Linux. Não tem como fugir. Você vai precisar aprender servidor Linux. Então, para aqueles que só ficam reclamando aqui, comparando, pessoal, aqui no canal, quando eu falo de desktop, computador, firulas, desktop, mudar ali um tema, etc e tal, eu estou falando de computador pessoal, mas está com seus dias contados. E Linux é muito mais do que isso. Linux está no seu celular, está no dispositivo embarcado, na sua geladeira, na sua televisão, nos seus eletrodomésticos em geral, daqui a pouquinho, tudo que você imaginar, né? Na sua batedeira, na sua cafeteira, e enfim. E também está nos servidores. Linux é que está revolucionando aí a indústria, calculando aí a indústria na área de farmacêutica, né? Ele está mandando o homem para tudo que é planeta aí para fora, né? Através de cálculos aí de servidores Linux, os maiores computadores do mundo. E eu falo maiores na questão de potência. Se você pesquisar no Google, você vai ver, são todos com Linux. E então, pessoal, é isso. Só para resumir para vocês, para quem fala muito aí de Linux, talvez não conhecia, não entendia esse lado de Linux. Se você está usando seu computador nesse momento assistindo esse vídeo, YouTube aqui, quem está gerenciando esses vídeos é Linux. A infraestrutura da internet é Linux. Lá o Facebook, inclusive o Big Linux, que é o sistema desktop que eu estou utilizando, o formato de arquivo dele de compressão, o ZSTD, foi desenvolvido lá no Facebook. Então, assim, Linux, né? Eles utilizam Linux. Bom, é difícil de falar o que hoje que está na nuvem que não utiliza Linux. Então, assim, para resumir, pessoal, o futuro vai ser sistemas operacionais imutáveis, que você não vai se preocupar mais com o sistema operacional, você vai pegar seu computador, talvez equipamentos descartáveis aí, quem sabe, e vai estar tudo na nuvem. Você vai abrir suas aplicações como já está hoje, né? Claro que você vai comentar, professor, mas eu moro num lugar remoto, alguém mora num lugar remoto que não tem internet ainda. Pessoal, isso vai ser exceções. Vai ser exceções. Vai acontecer, vai, né? O mundo é injusto. Então, só que, se a gente vê o salto que deu, quase... No Brasil existe, claro, muita gente que ainda está sem conexão à internet. Eu entendo isso. Mas não adianta a gente ficar olhando assim só para os problemas assim em particular. Na África ali tem muitas regiões, né? Se você pegar de vários países do Ocidente tem problemas, do Oriente, né? Tem problemas aí que não chegou a internet, etc. Tal. Só que o mundo em geral, né? As grandes potências que gerem o mundo, a gente sabe que já todo mundo está com conexão ali e está todo mundo já plugado na nuvem. Não tem por onde fugir. Chegou e está aí. E quem mantém tudo isso funcionando, queira vocês, bem ou não, é o Linux. E ele é o futuro. Até a próxima. Fiquem com Deus.